Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde a gente vai trazer uma outra versão do caso do deputado que teve aquela briga de rua lá com esse rapaz aqui. Então, já esmaga o gostei, deixe seu comentário, se inscreva no canal, ajuda a dar mais relevância ao nosso conteúdo para a gente atingir os primeiros 1.000 inscritos aqui no nosso canal, para crescer, melhorar a qualidade dos conteúdos para vocês. Agora o rapaz vai dar a versão dele de todo aquele fato que aconteceu, que eu já postei aqui para vocês, da briga lá com o deputado, que de uma forma, do primeiro momento parecia uma coisa, depois a gente descobriu que era outra. Então vamos escutar o que ele tem para dizer do que aconteceu aqui. E ele está à disposição para responder qualquer pergunta, questionamento de vocês. Boa tarde. Meu nome é Wesley de Souza Silva. Foi o que se envolveu nesse incidente aí com esse deputado. Eu não conhecia até dar todo esse rolê. Eu fazia a mínima ideia de quem era. Pessoal, isso acontece muito quando a gente se encontra com alguma autoridade política, que eles acham que a gente tem obrigação de saber quem eles são. Até acontecer esse fato, eu também não conhecia o deputado. Eu fiquei sabendo durante a repercussão que deu. E tem muitos que deixam subir para a cabeça e acham que são estrelas, sendo que eles são funcionário do povo. Eles que são, têm que prestar, né, esclarecimento para nós. Porque, querendo ou não, é nós que pagamos o salário deles. Aí o cara vem cheio de arrogância, porque eu sou deputado tal, não sabe quem eu sou, sendo que quem deveria prestar respeito ao cidadão é ele. Né? Eles acabam invertendo os papéis. O primeiro contato que eu tive com ele foi quando eu estava saindo com o carro, certo? A primeira coisa que eu falei para o indivíduo, que lá onde ele estava passando não era faixa de pedestre. Não tem faixa aqui, essa foi a minha palavra, não tem faixa aqui. Antes, é claro, quando ele estava passando, ele olhou para mim e eu fiz assim, pode passar. Mesmo assim, ele ficou me olhando, aí eu vi que ele estava me olhando assim, para tentar me intimidar, eu falei, aqui não tem faixa. Foi a hora que ele falou para mim, você não sabe quem que eu sou, e começou o xingamento. Eu, como já estou acostumado. Tu viu? Então, só porque ele é um deputado, ele tem direito de sair na via onde não tem faixa de pedestre e ainda tentar intimidar um cidadão comum, né? Isso é lamentável. Operar carro naquela área, já sei como que é. Briga de trânsito, as coisas, eu só balancei a cabeça e estacionei o carro, nem liguei. Aí quando ele viu que eu estacionei o carro lá, na própria imagem já mostra já ele, vendo ele e o outro rapaz por cima de mim. E ele que começou a deferir o chute primeiro, ele começou com um chute, uma voadora e 2 socos, aí o outro rapaz estava com ele e me derrubou no chão. Aí começou a ter questões. Ele não te admitiu, ele disse que vai dar tapas apenas você. Qual é o primeiro nome você? Um chute. Isso está nas imagens, não tem como ele usar esse argumento, está nas imagens. Não tem como. Ele mesmo está se importando nas coisas que ele está falando. Então, ele agredia você. Você chegou falando muito para ele, você chegou com ele. Não, quando ele começou a me agredir, eu só protegi meu rosto. E a hora que eu caí no chão, ainda, aí que eu protegi mais ainda. Foi a hora que eu senti um chute aqui. Eu não sei nem se falasse foi dele, chute, quando eu estava no chão, do rapaz que estava com ele. Minha única coisa é proteger meu rosto. Eu me afastei, porque eu não sou bom também de ficar na frente do carro, né? Eu já me afastei, já não consegui pegar para dentro do carro. Mas eu, em nenhum momento eu consegui no carro. Até aquele momento você não sabia que era do carro. Nenhum. Ele achou que eu deveria conhecer ele. Falou que você não sabe quem que eu sou e me xingou. Mas não. Você foi atrás ali para gravar. A gente vê muito isso, né? Isso pode ser também enquadrado em abuso de autoridade, de uma certa forma, porque os caras acham que a gente tem a obrigação de conhecer eles, e mesmo que conheça, ele é um funcionário do povo, não é melhor do que ninguém, não é maior do que ninguém, né? Então quem paga o salário deles é nós. Então, no mínimo que eles têm que ter é respeito com a gente e não tentar se sobressair, querer ser superior ao cidadão comum. E a gente vê muito disso, muito disso. E depois, pesquisando sobre esse deputado, ele já tem várias outras tretas nesse mesmo sentido. É aí quando eu falo, né, pessoal, quando tu entra na política, não tem que entrar levantando uma bandeira ou defendendo, né, uma bandeira ou partido. Tem que defender uma causa. E uma causa que seja bom para o povo, para todos em geral, independente de classe social, independente de cor. E geralmente não é isso que acontece. Cada um defende o seu da forma que é melhor para si. E isso é lamentável porque muita gente sofre com isso. E muitos que entram lá não deveriam estar lá. Um exemplo está aí, né? Porque até onde é o único meio de defesa minha, sabe? Ele vai atrás. Eu estava no meu trabalho, foi espancado por 2 pessoas
desconhecidos, a única coisa que vem na minha cabeça é pegar a placa pra gente ir atrás dos indivíduos. Quem que são os outros da base que o primeiro que realiza aqui, vocês são três, não quer sozinho. Quem é esse da base com você? Eram dois meninos de menores que vendem bolo na esquina. Bolo de pote na esquina. Eles sempre estavam na esquina lá, sempre estavam na esquina lá. Já tive contato 2 vezes com eles, assim, mas não é contato assim, de amizade. Eles sempre estão lá, sempre dou joguinho pra eles quando eu tô passando lá, pra dar volta na quadra. Mas nós não tem uma relação de amizade, sim, mas os pezinhos são trabalhadores. Aqui ele tava falando de quem tava filmando, né? Que os guris foram filmar, mas não tinha nada a ver com o assunto. Tipo, eles pegaram só filmaram, apenas. Não falaram nada, direto apareceu os 2 rapazes, não falaram nada. Só começaram a filmar. Só esse foi o papel deles no que vocês perguntaram, apenas. Porque ele achou que a gente já estava indo para brigar. Porque foi ele que desceu do carro. Eu, no meu entendimento, quando eu fui anotar a placa, deixa ele anotar a placa e ele continuar embora, ele vai embora. Mas não, ele passou o carro na frente e veio. Por isso que o Piá já começou a gravar. Você falou melhor que ele vai caminhando, o braço na calçada, ele disse, não, porque ele estava também. Isso, eu falo, e agora, o que você quer? Eu comecei a falar, eu falei, agora, o que você quer? Daí era bem, daí nisso ele já falou, vem vocês 3. Eu falei, negativo, tá eu aqui sozinho, vocês que vieram 2 para mim. Isso tá bem claro no vídeo que eu falei. Os meninos estavam gravando? Eu acredito que não. Provavelmente não, porque a única coisa que eles fizeram foi só gravar. Se eles conhecessem, os meninos já falaram por nós, daí é o deputado fulano de tal. No meio estava tendo um confronto, um P10 que estava passando, que nem estava na hora, falou, esse daí que não é vereador, vereador do PSOL. Foi ele que passou do lado falando sobre isso, sobre algum carro. Aí eu olhei para ele e falei, então você é famosinho? Foi isso que eu falei, que ele falou que eu falei que ele era vereador do PSOL, não sei que tal, porque eu não faço nem ideia. Fui saber dele o que ele era só depois de todo o ocorrido. As pessoas. Tu vê como hoje em dia tá bem complicado dessas pessoas que gostam de inventar mentira. Eles querem ser famosos, relevantes, mas querem inventar mentira sendo gravado. Sendo que qualquer ponta hoje tem uma câmera te filmando. Aí ele foi lá e inventou toda aquela conversa na primeira entrevista, o deputado, né? E agora a verdade tá vindo à tona. Como é que ele vai ter cara de vir falar agora? Porque tá tudo aqui, tudo filmado, né? Vergonhoso. Vergonhoso isso aí. Ou vieram falar para mim, qual o motivo de entrar em questão inicial? Por que naquele momento você sai do carro naquele momento? Então, na verdade, tem história de início, não. Isso, né? A história, a versão da história desde o início, contar de novo. Estava dando a ré com o carro, passaram os 2 pedestres, que no caso é ele e a famosa que estava com ele. Aí, eu vi eles, parei igual passo normal. Parei, esperei eles passar, dei a manobra com o carro. Aí eu olhei pro televisor, parece que não estava bem. Se você pegar na imagem certinho, a hora que eu tô, quando eu dou olhada para ele, ele sai da rua e vai para a calçada. Aí depois disso eu não vi mais ele, só vi depois que eu olhei no televisor para ver a passagem do carro. E nisso, quando eu estava só apontado nos carros aqui, ele tinha voltado para a rua também. Foi nessa hora que daí liberou para mim sair com o carro, que daí ele passou na frente. Mesmo assim, normal, acontece, né? Normal isso acontecer. Freiei o carro, falei para ele passar. Não sei se ele, o jeito que eu falei para ele passar, ele ficou assim. Ele olhou para mim, ele ficou olhando para mim. Não sei se ele queria que eu me conhecesse ele, que ele era deputado Renato Freitas. Não sei qual era a coisa dele. Então, o que ele ficou me encarando? Eu falei, cara, não tem faixa. Aqui não é faixa de pedestre. Isso foi a única coisa que eu falei para ele. Foi a hora que ele falou, você não sabe quem que eu sou. Pau no cu, não sei que tal, não sei que tal. Daí eu sobe. Fazer o que é acostumado a dirigir, vendo direto frequência de perigos no trânsito aí. Eu só não sei a cabeça, estacionei meu carro para poder voltar lá e eu pegar outro carro e continuar no meu trabalho. Você chegou a falar que nesse momento você também chegou a xingá-lo. Negativo. Eu saí, nem dava tempo também. Ele ficou falando de palavrão enquanto eu estava estacionando o carro ainda. Eu só dava para ouvir a voz dele falando um monte de coisa, eu estava com os vidros abertos do carro. Do momento que eu saí até na estacionar. Só depois que eu tranquei o carro, o vidro lá, levando só o vidro lá, tudo. Mas em nenhum momento eu pensei em xingar ele. Foi ele que veio das questões, com as coisas, porque eu não deu nem tempo. Depois que eu fechei a porta do carro, eu saí para pegar o outro carro, eu já vi eles falando merda assim. Aí eu falei o que eles estavam falando. Quando eu ia pensar em voltar a pegar o carro, eu já vi eles vindo correndo, cara. Foi nesse momento que já começou as agressões que vocês veem no vídeo. Negativo. Nunca. Negativo. Por que todo negão, cara? Eu sou negro, posso falar. Tem essa de se vitimizar com a cor, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Existe racismo, a gente sabe que existe. Mas quando tá numa situação, cara, que nem essa, dizer, coitado de mim. E foi bem na época ali da consciência negra, né? Fica feio, cara, usar isso. Tá? Porque a gente é preto, sabe que tem preconceito, existe o preconceito, mas tu te vitimizar por causa disso não vai resolver o problema. É tu mostrar que ser preto ou branco não faz diferença, porque todo mundo é igual. Todo mundo tem as mesmas oportunidades.
Né? Agora, quando tu faz uma merda que nem, coitado de mim, porque eu sou esse vitimismo aí me anoja demais, cara. Tem muitos aqui na minha cidade que não gostam de mim, justamente porque eu não aceito esse tipo de coisa, né, cara? Se nasceu com dois braços, nasceu com saúde, preto ou branco, tu vai ter as mesmas oportunidades. O resto depende da tua capacidade, da tua persistência para correr atrás do teu. É simples assim. Isso aí é uma calúnia, é o jeito que ele está tentando se safar disso. Minha família, parte da família da minha mãe, tem a pele bem mais escura que a minha, sem falar que também eu não sou branco polaco, né? Então isso é uma coisa que que ele está tentando usar contra, porque está acontecendo por causa da conscientização, né? Daí ele quer usar isso como para para tentar se safar. Mas negativo. Eu nunca na minha vida vou ser racista e muito menos usar algum argumento desse tipo aí. Ele é permitido, como são causas possíveis, não pode falar? Então, uma das partes do Katia, como você sentiu com essa reação, uma vez de trânsito, poderia ser só uma prova de ofensa, cada um segue a vida, sendo admitido nessa forma, parece um vídeo, e por tentar. Não, depois de toda essa corrida, eu fiquei, meu Deus do céu, essa daí é as pessoas que estão à frente do nosso país, um deputado fazer uma coisa dessa, e esse aí foi primeiro. Eu ainda, até hoje, eu ainda estou tentando processar o que leva a pessoa a fazer isso. Eu ainda estou tentando, eu não estou acreditando ainda. Porque até eu tomei na minha cabeça lá, duas pessoas normais. Exatamente. Se tu é um político, né, que foi eleito pelo povo, eu acho que o mínimo do mínimo tu tem que dar o exemplo para os outros. Querendo ou não, muita gente votou em ti, acreditando nas tuas ideias, acreditando no teu trabalho. Aí o cara vai que nem um marginal brigar na rua. Que exemplo ele tá dando para quem segue, quem admira ele? Porque eu aposto que tem gente apoiando ele. Faço um jogo com vocês. Parece mentira, mas provavelmente deve ter. Né? E como é que a gente. Eu também não consigo entender. Se tu é para dar o exemplo, tu é um cara que está lá, deputado estadual, tu tem que dar exemplo para aquelas pessoas que votaram em ti, aqueles que te seguem, aqueles que têm a mesma ideologia que tu, para que as coisas melhorem em geral. Aí os caras têm um baita de um espaço para poder fazer diferença. O que fazem? Vão brigar na rua por um desentendimento simples, né, que pode ser resolvido de boa, mas não, age sempre com ignorância. Querendo se achar os bambambam. Vamos bater nesse cara aí. Eu até na minha cabeça era isso. Por isso que eu fui pegar a placa. Mas depois eu fiquei sabendo que era deputado coesão, porque é uma vergonha. Se soubesse que era diferente. Aí eu ia pegar a placa, na real, acho que não ia fazer nada diferente. Porque a Claps, a única diferença que eu ia fazer era tentar, se tivesse algum policial lá, e já falar, ó, que lá é plano de tal, me agrediu, me só. Mas, tipo, eu soubendo que ele era deputado aí, eu acho que não ia mudar muita coisa também, não. Então, prepara coisa. A gente geralmente também não está tratando do processo aí você pede na sexta-feira. Você, como advogado, vai pedir o que a justiça vai esperar. Não, mas é bonitinho com vocês, não sei. Você vai você é pedir. Então, dizer um boletim de ocorrência, aqui está o registro, um boletim de ocorrência contra o deputado estadual Renato Freitas por lesão corporal grave. Foram graves essas lesões, mostra as lesões que você sofreu. Quantos pontos você levou aí? 3 pontos. 3 pontos, então, lesões graves. Vamos também fazer uma notícia-crime ao Ministério Público para que seja apurado tanto a parte criminal, como também a parte civil administrativa. Por quê? Tem que ser apurado. Se esse assessor que estava com o deputado e praticou esses crimes recebe salário da Assembleia Legislativa, tem que ser apurado se aquele veículo é um veículo pago em verba de gabinete. O deputado estava em horário expediente, então aqui tem também probidade administrativa. Então entraremos com a notícia crime, entraremos com a notícia de fato apurada em probidade administrativa e vamos pedir também a cassação do deputado. Ele não tem decoro para permanecer representante do povo. O parlamentar tem que ser o primeiro a respeitar as leis e não descumprir o parlamentar. Exatamente o que eu falei para vocês. Tem que ser os primeiros a dar o exemplo. Os primeiros a respeitar as leis. Respeitar o cidadão. E não querer ser superior, que é o que se inverteu hoje os valores, né? Então, o advogado aqui está falando exatamente o que nós, né, que somos pessoas que pensamos para frente, que pensamos pelo certo, defendemos. Servir ao povo e não agredir ao povo. Ele se utilizou de um assessor pago pelo povo para espancar um jovem trabalhador. Isso é crime. Só mais um ponto que eu quero deixar bem claro para vocês também, da fala do deputado na frente, ele chega a ter a covardia de colocar como escudo a sua então namorada. Ele passa a dizer que como ele estava acompanhado de uma mulher, ele mais um assessor espancaram esse jovem trabalhador.
Em momento algum, o Wesley, vocês veem nas imagens, ele se aproxima de Renato Freitas, de seu assessor e daquela mulher. Em momento algum. Esse confronto ele só acontece porque o Renato Freitas cruza a rua em velocidade e com agressividade e passa as agressões. Agora, ainda que tenha havido troca de injúria, o que é negado pelo senhor Wesley. Ainda que tenha havido, a legítima defesa é contra a injusta agressão. Não existe, pela legislação vigente, legítima defesa contra a injusta provocação ou contra injúria. Só se pode alegar a legítima defesa se houver uma agressão atual ou iminente, o que em momento algumas imagens mostram ter o Wesley se utilizar até mesmo de iminência de injusta agressão. Então, qualquer que possa se cogitar ter sido a injúria praticada pelo Wesley, que não aconteceu, não justifica o espancamento que o parlamentar praticou contra o Wesley. Será tratado com o rigor da lei. Tudo será feito. Vamos protocolar, inclusive, na Assembleia Legislativa, segunda-feira, a cassação do mandato. Eu afirmo a vocês, não sossegarei enquanto advogado do Wesley, enquanto não vir publicada a cassação do deputado estadual Renato Freitas. Esse é o nosso objetivo, que seja cassado e que seja punido criminalmente por esses crimes gravíssimos que praticou contra um jovem de 25 anos que estava trabalhando no seu local de trabalho. Estou falando das imagens. E que isso sirva de exemplos para outros políticos, né, que acham que são superior ao povo e comecem a se pôr nos seus lugares, né? Tratar com respeito, dar o exemplo e buscar, né, recursos com o cargo que vocês têm para melhorar a vida do povo e não piorar, agredir, chegar numa situação dessa aí. Então que fique o exemplo aí para quem é político, para quem é vereador, para quem é deputado, que eu acho que não é a maioria, né? Mas esse fato aconteceu e a gente vê muito disso por aí acontecer, dessas pessoas que se acham superiores, sendo que são nossos funcionários, na verdade, né? Não tá nada. Não tem partidário. Essa imagem aqui, ó. Essa imagem não tem edição. Tá? Essa imagem, ela está com a cadeia de custódia. Já vamos fornecer a autoridade do TDR original. Tá? Não tem edição. Não tem edição. Ontem, na minha live, eu fiz alguns cortes, mas a original está preservada. Há uma empresa de tecnologia responsável pelas gravações das imagens desse prédio, tá? E essa empresa preservou, respeitando a cadeia de custódia, todas as imagens originais. Não há corte nenhum. A imagem, inclusive, que está passando atrás de mim é a imagem sem corte. Tá? Não há nenhuma edição. Ele é um criminoso, agressor, combate, que agora coloca sua mulher como escudo e joga toda a bronca para cima do seu assessor. Então, pessoal, essa foi a versão do Wesley, né? Que foi agredido pelo deputado, seu assessor, né? Isso aí é lamentável, é uma vergonha, né? Porque uma pessoa que era para dar o exemplo, como eu já falei, está fazendo isso aí, só comprova que não deveria ter um cargo tão importante quanto esse. Quem acompanha aí alguns conteúdos que eu coloquei, eu falo muito sobre isso, porque eu fui candidato a vereador e eu tenho uma ideologia também. Todo mundo defende, né, uma causa, e a minha causa é tu defender o que é melhor para o povo, melhor para todos. E respeito em primeiro lugar, né? Então aqui demonstra que esse deputado aí deve ser cassado mesmo também, acho, não deve estar nesse cara que está, por causa desse fato aí, né? Porque isso aí já comprova que não tem capacidade, né, de administrar um cargo tão grande, né, que pode ajudar muito o nosso povo deles lá no caso, mas o nosso povo eu falo que todo político pode sim, com o cargo que tem, ajudar a área que eles foram eleitos, né? Então é nosso povo que vem de baixo aí que precisa de ajuda, porque senão não vale de nada ter políticos que não trazem benefício nem respeito, o básico, para nós. Beleza? Se inscreva no canal, deixe seu gostei, comenta aí o que vocês acham, para a gente conseguir ir melhorando cada vez mais o nosso canal aqui e atingir os primeiros 1000 inscritos. Então, pessoal, conto com vocês. Até o próximo vídeo. Falou!